Pessoal, tudo bem? Eu sei que eu demorei pra fazer o vídeo, é porque eu gravei antes e aí eu perdi o vídeo, aí gravei depois, e aí eu não consegui editar, e aí eu falei, ok, vou fazer outro. Então, estou fazendo mais um, e eu espero que esse seja melhor, fique melhor do que os outros, porque os outros ficaram uma porcaria. E hoje eu vou falar de algumas coisinhas que aconteceram desde o dia que eu cheguei até agora. Eu cheguei aqui no dia 24 e no dia 26. Eu fiquei aqui no dia 24, cheguei, eu acho que 4 horas da tarde. Depois do dia 24 eu fiquei aqui, dormi. Aí de manhã a gente viajou, eu e minha família. A gente viajou pra Nelson. É uma cidade na parte norte da mesma ilha que eu vivo. E a gente passou uma semana lá. Uma semana viajando pra lá, porque a gente passou dois dias em uma outra cidade, numas piscinas termais muito legais. E depois a gente foi pra Nelson e ficou lá e tirou umas fotos, foi bem legal. Depois disso a gente veio pra casa e 2 dias depois eu tive primeira aula. A gente tecnicamente não teve nada, porque tipo, a minha primeira aula não foi exatamente a primeira aula. Foi tipo, como eu sou intercambista, a escola organizou algumas coisas pra gente e a gente tinha que fazer algumas coisinhas, tipo umas pequenas provas e teve tipo um churrasco e aí a gente fez um teste pra provar nossa capacidade pra ver com que turma que a gente ia fazer e tal. E depois a gente fez também uma outra. No dia seguinte a gente fez outra prova. Porque foi uma da gente falar das coisas, tipo, a gente tinha que falar. O que não é meu problema. Mas aí depois a gente tinha que escrever. No outro dia a gente teve que escrever. E aí foi final de semana. Aí a gente viajou pra casa de um tio nosso. Aí a gente ficou lá e foi muito legal também. E aí depois, no final de semana, começou as aulas. Foi semana passada. Tive as primeiras aulas. Aí eu recebi meus horários. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi. Tudo não, mais ou menos tudo que eu recebi. Eu recebi uma revista com algumas coisas sobre escola. Eu recebi alguns papeizinhos. Eu não tenho eles mais, por isso que eu não tô mostrando. Alguns papeizinhos com as coisas que eu posso fazer, tipo matérias e esportes e atividades extracurriculares. Eu recebi 2 mapas. Um que era pra... Por que estão todos... Ok. Um tava em branco e o outro tinha os lugares onde eu tenho que ir. Aqui é o que tem desenho. Aqui é minha aula de física e de educação física. Aqui é minha aula de química. E aqui é minha form time. É tipo assim, tipo seu professor particular. Qualquer problema que você tem na escola, dúvida, e aí você não pode fazer alguma coisa, ou alguma coisa assim, você tem que falar com esse professor. E aí você tem uma sala pra isso. Você tem que chegar na escola e ir pra lá e depois você vai pra primeira aula. Aí a minha sala de form time é aqui. Aqui é a área internacional. Você tem, tipo assim, você pode deixar suas coisas lá, tipo mochila, essas coisas, é bem legal. E aí tem os outros intercambistas que ficam lá normalmente. Aqui é minha aula de turismo e aqui é minha aula de teatro. Por que eu escolhi essas matérias? Porque no Brasil eles só validam o seu ano estrangeiro se você faz as 5 coisas que eles mandam você fazer. Inglês, que é a língua básica, você tem que fazer. Tu tem que fazer ou matemática, ou física, ou química, ou biologia, ou... Desculpa. Você tem que fazer inglês, você tem que fazer ou química, ou biologia, ou física, ou matemática, ou geografia, ou história. E você tem que fazer educação física. E aí sobrou uma aula que eu podia escolher, então eu escolhi turismo. Eu escolhi turismo, física, química, inglês e educação física, que é o que você tem que fazer. Só que aqui é diferente, você tem ou educação física ou você tem sport leaderships. Eu não sei porquê, mas a minha mentora, digamos assim, escolheu Sports Leaderships.
Sport Leaderships. É tipo... é tipo esporte pra liderança. Então, tipo, a gente dá... da próxima semana, se eu não me engano, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer, na minha aula de Sport Leadership, a gente vai dar aula pra pirralho, tipo, pra criança. E aí a gente vai ser os professores, nós vamos ser os professores deles. É horrível, é horrível. E você tem que ensinar eles a querer fazer as coisas, aí você tem que ser um líder. Eu não entendi que ela gosta dessas coisas, mas tudo bem. Ela me botou nisso, então tem que fazer. Horário. E aqui tem o nome dos meus professores, aqui embaixo. E eu não sou só de uma classe, eu sou de, tipo, terceiro ano e segundo ano ao mesmo tempo. Eu não sou só terceiro ano e nem só segundo ano. Então, meus professores mudam e os meus colegas de classe também mudam muito. Eu vou falar mais ou menos quais são meus horários, e é pra vocês saberem, porque eu achava muito legal quando eu sabia, então eu vou falar. Todo dia a gente tem form time, antes da primeira aula. Form time é tipo, o seu professor fala as novidades da escola, ou alguma coisa que tá acontecendo que você tem que saber, coisas do gênero. Ou quando alguma coisa muda na escola, tipo, você vai sair mais cedo, eles só avisam nesse horário, eles não avisam de antes. Então você tem que ir pro form time antes da primeira aula. Todos os dias. Aí você fica 10 minutos e tu vai pra aula. Nós temos 5 aulas por dia. E nós temos meio que 2 intervalos. Cada aula tem 1 hora. Então a gente tem que chegar na escola e ir direto pro form time. Todos os dias. E todos os dias você tem a primeira aula e intervalo. Aí você tem mais 2 aulas e é a hora do almoço. Aí você tem mais 2 aulas e aí você vai embora. É bem tranquilo. É chato quando chega na hora do intervalo, do lanche, do almoço, e aí você vai pra primeira aula. Pra chegar na última aula é terrível. Demora pra caramba. Mas é tranquilo. Então, eu vou falar mais ou menos como o meu horário. Na segunda-feira eu tenho eu tenho que ficar 10 minutos no form time. Aí depois eu vou pra turismo. Aí eu tenho intervalo de 20 minutos. Aí eu tenho sport leadership. Depois eu tenho teatro. Aí depois eu tenho a hora do almoço, que é 1 hora e 1 hora e 10 minutos. Aí depois eu tenho inglês e depois eu tenho química. Na terça-feira eu tenho 10 minutos de form time. Depois eu tenho física, intervalo de novo, teatro, química, sport leaderships e turismo. Na quarta-feira eu tenho form time de novo, esporte, intervalo, química, física, almoço, um horário livre de 10 minutos. Tem turismo e inglês. Na quinta eu tenho form time, química, intervalo, inglês, International Assembly. É tipo, você vai num grande estádio da escola e você canta, tipo hino nacional. Ou você faz alguma coisa com a escola. Sempre tem alguma coisa. Nunca é tipo, vaga. Você tem que fazer alguma coisa com a escola. É meio bobão, assim, mas é interessante porque no Brasil não tem. Depois eu tenho lanche, intervalo, almoço, drama, teatro e depois física. Na sexta-feira eu tenho form time, teatro, intervalo, turismo, inglês, almoço, física e esporte, leadership. Esse é meu horário, é bem tranquilo, assim. E eu recebi esse papel também. É tipo assim, você tem um computador na sua casa e você tem internet. E aí aqui tem um e-mail escolar pra você. Aqui. E aí você tem que entrar direto. E quando o seu professor manda no dever de casa e tá nesse site, tu tem que entrar e baixar, e imprimir, e fazer o dever de casa e levar na próxima aula. Provavelmente, nunca o seu professor bota a matéria no quadro e fala, você tem que copiar e fazer o dever de casa. Eles botam no computador e você tem que dar um jeito de imprimir e fazer. Às vezes eles mandam um livro, mas eles nunca botam no quadro. Então se você não presta atenção, você se ferra.
Uma coisa que é interessante é, tipo, você tem um computador na escola e às vezes os professores querem que você entre na internet para pesquisar e você tem uma senha e um login. Se você não lembra, você se ferra. Você tem que pedir pro professor para ele autorizar, ele bota a senha dele, o nome dele, e aí você pode usar. Mas não é muito bom. Que mais? A minha escola, ela tem uma gincana e você tem as suas casas, que é tipo cores, são cores. A gente tem azul, preto, verde, amarelo, vermelho e amarelo. E aí eu sou azul. Mas eu roubo os meus amigos, então eu tenho uma pulseira transparente que brilha no escuro, uma pulseira amarela, uma azul e outra azul. É uma brincadeira meio tosca porque eu sou a única dos meus amigos, assim, que é azul. Eu conheço, eu acho que umas 4 pessoas da minha cor, que são meus amigos mesmo. Mas, tudo bem. É divertido, assim, fazer uma competição na escola, porque, tipo, meus amigos, a gente fica implicando um com o outro. A gente não pode pintar o rosto, não pode pintar nada. Então, a gente só pode ir com roupa e com acessórios, tipo, muitas braceletes, muito, tipo, sei lá, muito coisas no cabelo ou um super vestido azul fosforescente, sei lá, coisas do gênero. E é bem legal, eu acho bem divertido. É uma parada muito legal porque, tipo, você faz várias coisas. O ruim é que é mais esportivo do que competição, sacou? Tipo, você faz mais esporte do que qualquer outra coisa, tipo, contribuição, essas coisas. Não é como o Brasil. Aqui eles fazem, tipo, você tem que escolher 4 exercícios. Eu escolhi corridas de 100 metros. Isso. Corridas de 100 metros, arremessar peso, salto à distância, salto à altura e... eu não me lembro mais o que. Mas eu escolhi 4 coisas e você tem que escolher essas 4 coisas e fazer essas 4 coisas e você tem que fazer bem pro seu time ganhar, pra sua cor ganhar e tal. É bem interessante, assim. E... que mais? Eu vou fazer outro vídeo hoje, mas vocês vão me ver provavelmente com a mesma roupa. Então, não estranhe, ok? O último vídeo que eu fiz e tava homenageando ele, então vou homenagear agora. Pro João Barbosa, do YouTube, beijo. Obrigada por me assistir sempre, você sempre fala comigo, você é muito legal. Obrigadinha. Eu quero mandar um beijo pro Igor, meu super osso de pelúcia. E eu quero dizer que eu vou continuar fazendo os vídeos, não é só porque eu atrasei esse que eu vou parar. Eu vou fazer mais vídeos agora, então a gente se vê daqui a uma semana.